Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Fora do Ar Podcast, né? Fora do Ar Podcast, hoje mais uma vez com ela, Liedna Pereira. Agora dessa vez, né? A Liedna Pereira veio aqui falar com a gente sobre sexualidade. Na verdade, ela que é sexóloga, ela é professora de inglês e agora ela é graduanda Em em fonoaudiologia. Sou fonoaudiologia. fonoaudióloga em formação. Olha aí, tá vendo? Pessoa multi. Então a gente já tem outros assuntos em outros momentos para poder falar aqui, né, com a Liedna. E hoje a gente vai falar sobre a parte de ela ser sexóloga, né? Ela, Liedna, a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal não teve muita coragem de fazer. Nossa, é polêmica, é polêmica. O assunto é mais polêmico, né? Não teve, o pessoal não teve coragem de fazer uma pergunta. A única pergunta que teve lá de uma pessoa foi assim, ó, ela não gostou de ter colocado o nome Mormon, né? Hum, Porque, claro, a gente sabe que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nos vídeos, eu não sei se você tem acompanhado, mas eu estou começando uma sim. série de vídeos que vai falar sobre a Igreja dos Sim, Mormons. tenho visto também que você esclarece isso, né? Que você coloca Exatamente. Mormon como uma forma de chamar a atenção, né? Isso, é só chamar a atenção Uhum, e aí, depois que a pessoa assiste o vídeo, eu falo que é a Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias, exato. e aí eu vou falar sobre toda a parte toda, até preparando um material aí, que agora vem com muito mais assunto, então não dá para ser só um material que você fala espontaneamente, você tem que ler, tem que dar uma pesquisada, apesar de ter passado alguns 25 anos na igreja Uhum. já, né? A gente não dá para decorar todas as datas, informações e várias coisas que se Não, é aconteceram na um história. aprendizado sem fim. Exatamente. Muita coisa para Mas aprender. aí o que acontece? Como as pessoas não deixaram as perguntas, a gente vai bater um papo sobre isso. Ficaram tímidos. E o tema já deixa com que você fale com a gente sobre esse assunto, né? E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: como é para você seguir essa carreira de sexóloga, né, sendo cristã, né, independente de ser mórmon e ser cristã, como é que é isso para você? Mas você sabe que foi justamente o fato, né, de eu pertencer à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, já há algum tempo, de eu construir amizades, relacionamento. Inclusive, meu marido eu conheci na igreja, né? Estamos casados há 19 anos, entre namoro e casamento são 20 anos juntos. E foi o fato de eu ser membro da igreja que me despertou para isso, porque um belo dia, a minha líder, né, uma líder das mulheres, me convidou para dar uma palestra em um evento chamado Noite da Camisola. Hum. É a noite do pijama, né? Então, como era um evento só para mulheres adultas, né? Ficou Noite da Camisola. Aham. E um dos temas do evento seria esse, né? Como ter uma intimidade bonita, prazerosa, né? E apimentada, de forma Tem, saudável, né? tem essa Num parte. casamento baseado nos princípios que nós acreditamos. E aí eu preparei a apresentação, né? E eu comecei a despertar para outros aspectos, né, do assunto, Uhum, entre os jovens, principalmente, né, uhum. da igreja, jovens que são ensinados a vida toda, né, infância, a vida toda, sobre apenas os lados negativos da sexualidade humana, né, Exatamente. que se quebrar o mandamento, né, tem consequências e tudo. E quando chega o momento do relacionamento sério, do casamento, né, do relacionamento sexual ativo, então esse jovem tem um bloqueio. E eu Uhum. comecei juntando isso e uma amiga minha muito querida, né, a Catinha, professora Catinha, Kátia, ela é professora de biologia, muito conhecida aqui nas escolas Uhum. de Natal. E ela também é membro da igreja, né? Ela tá menos ativa faz um tempo, mas ela também é membro da igreja, conhece nossos princípios, né? Aham. E eu tenho contato com ela sempre pelas redes sociais. E ela começou a divulgar o curso de pós-graduação em sexualidade humana Uhum. pelo Centro de Ensino Superior lá de Pernambuco, no Centro de Ensino Superior em CESAC. Eu sempre falo da, da sigla Santa Cruz. Aham. Eu falo da sigla, mas esqueço do nome completo. É Centro de Ensino Superior Santa Cruz, que é lá de Pernambuco. Sim. E as aulas eram presenciais aqui em Natal, administradas pelo INSA, Uhum. Instituto INSA. E a Kátia era uma das professoras, ela começou a divulgar, e aí, opa, vou fazer essa pós-graduação. E aí foi só aprendizado, só crescimento. Como eu sou licenciada, a minha turma era formada de psicólogos, assistentes sociais, médicos, né? E como eu sou licenciada, eu era a única professora da turma, então o meu foco foi em educação para a sexualidade, né? Uhum.
Então é uma área fascinante de se trabalhar e muito necessário hoje em dia de se comentar. Então, no caso, você tem uma formação inicial que é qual? A Eu sou licenciada em língua inglesa. Eu língua sou inglesa. professora. Sim, Sou então você é professora. professora em língua inglesa, Exato. E aí, pós-graduada em sexualidade humana. aí por a sua graduação, você fez a Fiz pós-graduação a na área pós-graduação Ah, então, de sexualidade humana. então, na verdade, a língua inglesa ela já vinha antes, né? Exato. Desse Exato. jeito. Eu sou uma educadora sexual. Uhum. E aí, então você agora com essa pós-graduação, você conseguiu ter um pouco mais de conhecimento nessa área Isso. para poder. E aí, é, você usa mais assim de dar palestras para o pessoal da igreja mesmo? Você foca mais nessa área da igreja? Ou como é que é? Você dá outras palestras? Eu fui muito convidada para dar Uhum. palestras na época da pandemia, que eu me formei na pandemia, né? Uhum. Os últimos meses de formatura foi o início, o último mês de curso, né? Foi o início da pandemia. Então começaram os eventos online, então me chamaram para dar palestras online, para casais, né? Para jovens, solteiros, dentro da igreja e dentro de outros grupos de relacionamento que eu tenho. Uhum. Alguns amigos, né? Em escola também, trabalhar a parte de educação para a sexualidade, para a prevenção de violência sexual contra a criança, que é um dos Uhum. temas bem importantes, bem interessantes de se Abordar. abordarem, né? Assim, é sempre uma experiência, uma troca, né? De experiência muito grande. Sim. Eu não chego lá como alguém que sabe das coisas e vou ensinar, né? A Uhum. gente chega lá para levantar um debate, claro que trazendo assuntos tópicos baseados em pesquisa, né? Sim. E na vivência das pessoas também. Mas eu não chego para ensinar, a gente vai lá mediar um debate, uma conversa, né? Esclarecer algumas dúvidas também. E no caso de escolas, trabalhar a parte do conhecimento do corpo, né, da criança e da prevenção da violência sexual. É. E, Liedna, a gente também, o que acontece na nossa vivência dentro da igreja, uma coisa que você já falou, né? É, a gente passa a vida inteira, né? Eu entrei na igreja criança, né? Lá, 13, 14 anos, e eu passei a vida inteira só escutando, como você disse, a parte negativa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tal. E é tanto não pode que às vezes quando chega lá o jovem perto de casar ou no momento de casar, até na lua de mel, parece que já vi histórias, um Uhum. tem medo do outro, É, um não sabe o que que vai fazer, e aí é uma coisa um pouco complicada, né? é, E assim, normalmente as pessoas fora, muitas vezes até perguntam, os mormons eles podem fazer? Existe como é que é chamado lá? É, a lei da castidade, né? Mas fora eles conhecem como voto de castidade, né? O voto de sim. castidade é como os padres, por exemplo, que eles não podem fazer nunca, né? Uhum. E aí a gente conhece os missionários, que são os elders ou os sisters, né? Que andam de casa em casa, batendo de porta em porta. E eles ali, eles não podem. Então, existe também, na visão das pessoas de fora, tem que existir essa diferença. Os membros da igreja, normal, pessoas, cidadãos normais, né? Que vão para a igreja, normalmente nos domingos e tudo mais, mas os missionários que eles vivem integralmente. Esses missionários que eles passam 2 anos ou um ano e meio integralmente, eles realmente não podem, né? Porém, depois que eles voltam para casa, como você disse, você fez missão, né? Fiz. Servi em São Paulo. Você foi missionária da Isso. igreja, e aí, quando você voltou da missão, trabalhou, casou, Vida normal, vida vida normal. normal. Fui atrás de qualificação, né? E Comecei a aí, namorar um rapaz que era da mesma congregação que eu, né? Se chama de ala, né? As congregações, isso, a mesma ala que eu. E casamos e nossa vida, né? Continua normalmente. isso. O que que você acha, então, vendo tudo isso, o que deveria ou o que se pode ser esclarecido mais para os jovens que são Hum, membros da igreja, né? De que do que a importância de fazer, de ter o relacionamento sexual, de estudar sobre isso, de entender sobre isso, como é que é essa média, né? Porque uma coisa é que se é evitado muito é falar do assunto para não incentivar a prática, hum. né? E aí entra a questão, David, da desinformação, a falta de busca, né? A falta do Hum. conhecimento que você precisa para tratar um assunto com a importância, né? E que ele tem na sua vida.
na nossa vida, né? Porque Uhum. somos incentivados a termos famílias, né? A construirmos famílias. Como é que você constitui família, Daisy? Aham, É, né? Desde o constituição começo, né? só fazendo, né? Você O não... primeiro casal já teve aqui, foi ordenado, foi uma ordem, né? Foi um Aham, mandamento. E aí a gente distorce, começa a distorcer as coisas e começa a faltar informação. Nós uhum, temos muitos, para nós membros da igreja, temos muitas publicações, né? Temos muitos artigos publicados nesse contexto que as pessoas não procuram conhecer, né? Eu vou deixar, eu falei com você antes da gravação, mas eu vou te deixar algumas referências, você pode colocar na descrição do vídeo, depois na edição ou nos sim. comentários, de alguns artigos, né? De coisas que estão muito disponíveis para a gente, na palma da mão da gente. Nós temos um aplicativo, Biblioteca do Evangelho, e Uhum, lá nos tópicos e perguntas tem muito esclarecimento sobre isso. É como um uhum, dicionário. Né? Você procura pelo tópico, pela pergunta, pela dúvida, e você vai achar falando aham, sobre sexualidade humana, casamento, com muitas referências também, né? Então é só buscar que tem informação. Quando eu uhum, vou falar para casais da igreja, quando eu vou falar para jovens da igreja, eu me baseio muito nos discursos, nos ensinamentos do irmão Brent A. Barlow. uhum, Ele é professor era, né? Ele agora está aposentado, está bem idoso, mas ele era professor, ele é terapeuta de aham. famílias, e ele era professor da Universidade Brigham Young, que é muito conhecida essa instituição Sim, entre os sim. membros da igreja, né? E ele falava muito sobre a questão da educação para a sexualidade, né? Tem até esse tema, educação e lá nos tópicos. Abram lá, não tenham, não tenham preguiça. Vão lá, abram o aplicativo da Biblioteca do Evangelho e vão lá no tópico educação e sexualidade. Uhum, Que a gente é incentivado a conversar com nossos filhos sobre essas questões, sim. ensinar o nome das partes do corpo de forma correta, né? Aham, É, falar sobre o processo, né, de desenvolvimento sexual entre eles. E uhum. muitas vezes as pessoas não vão lá procurar, e quando a gente toca no assunto, fica tímido, igual ficaram na tua caixinha de pergunta lá no, É, no Instagram, né? e Não quer aí conversar, porque eu não devo me preocupar com isso agora. Tem que se preocupar sim, porque é um uhum, assunto muito sério, muito necessário, e que uma vida sexual, uma intimidade que não é bem satisfatória, ela pode acarretar no fim de um relacionamento familiar, uhum. no fim de um casamento, digamos assim. Talvez as aulas que existem para os jovens devesse ter alguém preparado para dar algo assim, Uhum. né? Um pouco sobre esse tópico para que as crianças, não os jovens, na verdade, né? Que tem as aulas lá dos jovens e é muito interessante para eles, já que Sim. começam nessa área na, na curiosidade, porque Uhum. o problema maior é a curiosidade, né? Isso. E buscar em fontes erradas. Erradas, Fontes exatamente. erradas, né? Entende? Eu falo mais por prática. Eu entrei, como eu falei para você, aos 14 anos de idade, né? Era muito novo. E aí eu passei a vida toda conhecendo mais o lado de que não pode isso, não pode aquilo, tal, 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 né? Eu fiquei, como eu não casei cedo, né? Eu Eu também fui, não. pois é, eu fiquei então seguindo como o povo conhece, de voto de castidade ou mandamento da castidade até quase 36 anos, né? E então, para mim, era um tabu, como você fala, é um Uhum. tabu, e eu não tinha conhecimento assim. Claro, a gente procura em outras coisas e tal, mas aí fica aquela coisa sem muito conhecimento. Uhum. Mas uma base que eu tinha, né, que da minha família mesmo, o entendimento que eu tinha, era do que a minha mãe também tinha me ensinado em casa. Então, ela já começou, eu lembro, de 1992, esse dia eu não esqueço nunca, e o ano também, e eu sei onde eu estava, como é que ela sentou com a Ficou gente e marcado. conversou. Isso, e ela falou sobre tudo isso para que a gente tomasse cuidado, qual as consequências que viriam, né? Então, eu tive vários relacionamentos nesses anos e sempre evitei porque eu sabia que existiam problemas. Mas para a religião, porque o que acontece? As pessoas fora, elas pensam normalmente o seguinte: não é pecado, não tem problema, tal, Fazendo com segurança, tá tudo bem. Né? O pensamento é esse. beleza. Pensamento é esse. Hoje eu fico mais assim, muito light sobre o assunto, tal, tal, Uhum. tal. Não sei se você sabe, mas eu sempre normalmente falo, faz alguns anos que eu não vou à igreja, né? Uhum. Eu, Sim, eu vou, participo, visito e tudo mais, tenho amizade com todos os membros, gosto muito entendo. da igreja e tal, mas eu segui exatamente por causa da área da castidade, foi que eu segui outro caminho, porque depois dos 36 anos, que aí que fui descobrir tudo mais, mas por que exatamente? As pessoas, elas levam isso como não é um mandamento porque parece que não está lá na Bíblia falando nada, não tem nada explicando exatamente de por que deve guardar.
esse mandamento. E uma coisa que é interessante a gente até bater esse papo aqui, e as pessoas que são membros da igreja, ou quem não é, entendam, é que o relacionamento sexual, ele é instituído por Deus para ser exatamente sagrado. Um Uma momento, conexão. uma É conexão uma conexão. direta com Deus, Isso. como é que eu posso dizer? Para trazer os seres Uhum. humanos aqui, os filhos É. de Deus Inclusive, para a Deus Terra. fala que nós somos sócios, né? Os líderes da igreja falam que isso é, nós somos sócios com Deus na criação, Isso. né? Então É uma Deus, dádiva, é um dom. Deus instituiu o Isso. casamento, homem, mulher, aí foi lá e falou que eles deveriam crescer e multiplicar, então isso foi um mandamento, né? E a gente, naquele momento, participa com Deus de um ato sagrado, né? Então, quando você torna isso leviano, para Deus isso não é bom. Não é isso? Então, Exato. para que as pessoas entendam por que que os, ou os mormons, os santos dos últimos dias, os da Assembleia ou qualquer religião, por que que as pessoas elas entendem que Uhum. o sexo fora do casamento é pecado? Sim. Exatamente por causa disso, porque é um momento sagrado que deve ser feito através do casamento, que o casamento também é sagrado, instituído por Deus. A propósito de compromisso. Então, por tudo isso, é que para Deus isso é pecado. Uhum. E evita, quando as pessoas percebem os mandamentos de Deus, as coisas que estão lá, elas evitam com que existam muitos problemas é, é, na vida das Uhum. pessoas. Né? Por exemplo, quando eu cheguei na missão, com 21 anos, eu tinha um amigo que não foi para a missão, e aí ele, vamos dizer, desviou do caminho lá naquele tempo. Sim. Quando eu cheguei, ele tinha mais ou menos a minha idade, era um pouquinho mais novo que eu. E ele já estava com dois filhos. E, tipo, pagando pensão de duas crianças, porque foi com duas pessoas diferentes e também não casou, não ficou. Não teve E aí, então, responsabilidade, tipo, né? aos 20 anos, 21 anos, ele já estava lá É. com duas pensões, né? Então, o que acontece? É, a pessoa pode trabalhar, pagar, tudo bem. É isso, mas é porque você não cria o seu filho com responsabilidade, você não é só. Hoje, por exemplo, eu tenho só um filho, já com 41 anos, né? Eu, 41, filho não, né? Eu tava pensando um cálculo aqui que não tava batendo. Não. O filho vai fazer quatro ainda. Mas a responsabilidade que eu dedico da minha vida para ele é diferente. Sim. Imagina se eu tivesse não guardado, né, esse mandamento que eu aprendi na igreja, as coisas que eu aprendi com a minha mãe, com os ensinamentos da minha mãe. Então, é muito importante essa conversa Uhum. sobre a sexualidade. Agora, vamos entrar nos tabus exatamente. Que coisas que as pessoas pensam que não pode e que pode. Quais são algumas coisas dentro da religião Uhum. é, é, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias que você mais vê assim que seria interessante as pessoas saberem que pode, mas que elas acham que não? Certo. Então, antes de entrar e responder essa pergunta, eu só queria fazer uma observação naquilo que você falou sobre a crença, né, que nós temos na santidade, digamos assim, Sim. do relacionamento matrimonial, né, e que a sexualidade do casal faz parte disso aí, é algo sagrado, né? E como estudiosa do assunto, eu tenho que considerar a visão, né, de todos os círculos em que eu Uhum. participo, Sim. né? Porque há pessoas que não partilham da minha crença, né? Nisso aí a gente tem que ser compreensivo, porque, Sim. né, a gente sabe que a gente lutou muito, eu lutei muito, você lutou muito pelo nosso testemunho, para vivermos as coisas que a gente, né, Uhum. aprendeu. A igreja tem uma história muito grande de perseguição, né, e de censura contra ela. Então, assim, a gente entende, compreende e respeita o lado das pessoas e o que elas acreditam e vivem. E eu Exatamente. como profissional, eu preciso seguir essas duas vertentes. Não Tem. seguir, mas compreender Aham. e acolher, né, sentimentos de pessoas que me procuram para dúvidas que tem nessas duas vertentes. Aí, voltando, né, para a questão da sexualidade entre os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, aquilo que eu te falei, né? A gente teve uma conversa assim, meio que um quebra-gelo antes de, de Aham. começar a gravação. E nós temos os nossos tabus e mitos próprios, né? Sim. Dentro da nossa bolha, nós temos nossos tabus e mitos próprios, né? E eu vou te falar aqui, eu trouxe um que é muito abordado nos artigos do professor que eu te falei, o irmão Barrow, Sim. repetindo o nome dele completo, Brent A. Barlow.
É, e depois você bota nas referências aí. Sim. Ele fala sobre a questão de gerar filhos, né? Uhum, E a gente vê muitos mitos em torno disso. Alguns casais na igreja têm essa ideia errada, que é reproduzida ao longo do uhum. tempo. E aquilo que eu te falei, a falta de informação e a falta de vontade de buscar informação Sim, culminam na ignorância, né? E diz que o relacionamento sexual é de natureza exclusivamente reprodutiva, né? pronto, era Isso eu soa ia. absurdo. Isso São é, algumas coisas que eu já ouvi que a gente, durante sim, o tempo da igreja, a gente ouve e que vai falar, eu acho que você vai falar aí sobre os conceptre- contraceptivos. contraceptivos, Isso. né? Camisinha, os comprimidos, injeção Uhum. e várias outras coisas. Uhum. E aí, com certeza, você vai falar sobre essa parte aí e esclarecer, não é isso? Também, também. Uhum, Mas já que você pediu para tocar nesse assunto dos tabus e mitos, né? As uhum, lendas que se criam. uhum. Então, sobre essa questão, é uma questão muito reproduzida na igreja, né? Sim, Falando em reprodução, muito, é multiplicada na uhum, igreja entre membros que escutam isso e tomam como verdade. E isso sim, não é verdade, né? O relacionamento sexual, ele é além, né, para sim, gerar filhos e ter posteridade, né? Ele é uma demonstração de carinho, de amor. Ele fortalece, nutre e aproxima o casal, sim, né? Então, eu vou contar uma história aqui, né? Eu adoro contar historinha. Essa é meio uhum, triste, sim, de um casal, né? Que eu tive notícias, e meu marido que conheceu, né? E ele veio falar comigo sobre esse casal, que eles viveram, vivem ainda, estão juntos, a vida toda, e eles só tinham a relação sexual, né? O ato, propriamente dito, quando eles estavam planejando ter um filho, hum, né? Morando na mesma casa, convivendo, né? Ali no dia a dia. E aí o marido falava isso com muito orgulho. A gente é muito contido, né? Porque a gente sabe que é apenas para reprodução, para ter filho. Gente, que espécie é essa que precisa né, de um relacionamento, da sexualidade só para reproduzir? Aí eu falei, olha, eu conversando com meu marido, tem alguma coisa que não está encaixando aí. Ou esse casal, uhum, eles não gostam do contato físico, aham, né? E usam isso como desculpa para ter pouco contato, uhum, ou eles estão muito mal informados e sendo guiados por pessoas né, que alegam saber e ensinar essas coisas de forma muito errada. é verdade. Porque o relacionamento sexual, o contato, o ato propriamente dito, ele aproxima as pessoas, né? E ele é uma forma de você se apaixonar de novo pelo seu companheiro, né, pelo seu esposo ou esposa. E ele é um mandamento para quem está casado. É, Para quem está casado, né? É uma é, coisa que a gente não deve esquecer. a gente sempre dizia muito isso. Olha, o que para você. A gente Sim, brincava muito ai, que como brincadeira missionário, né? horrível. Eu vou falar, mas eu vou falar, porque Fala. normalmente quem gosta de falar isso são missionários, né? Os missionários, quando estavam acabando a missão, eles olhavam pra gente e diziam assim: o que para você é mandamento, Não que para você é é pecado. pecado, para mim é mandamento, né? Isso. Então quer dizer, você não pode, a partir de agora eu vou casar e vou poder fazer. Hum, Então, realmente, eu também, claro, né, conhecia isso, o entendimento de que o relacionamento sexual, ele para o casal na igreja, né, ele é importantíssimo, não só na igreja, em geral, né? Ele, em geral, ele é muito importante para aproximar, ele é uma demonstração de, assim como o beijo, como o toque, o sim. abraço, tudo faz parte para isso. Então, não é só para gerar filho, Reprodução. para reprodução, que ninguém aqui é É só um triste reprodutor isso, né? É e isso, triste esse pensamento. Eu exatamente acho. isso. E tudo isso é muito sagrado. Tudo Sim. isso é muito sagrado, de forma eu falo assim nos conhecimentos. Às vezes as pessoas dizem assim, David, você fala tão assim, é porque eu tenho muito conhecimento dentro da igreja, Uhum. sabendo o que realmente é ensinado ou não na igreja de Jesus Cristo. Então, eu falo com propriedade exatamente por ter estudado, por ter visto e por Sim. acreditar que é a forma mais correta de Uhum. ser ensinado para as pessoas desse formato que a E igreja você, ensina. né, anfitrião de um espaço como esse, de conversa, de esclarecimento, você tem que ser informado, né? Você tem que ter tanta informação do Exatamente. lado religioso quanto do secular. E quando Uhum. pessoas como você, ou profissionais como eu, vêm em público, né? Porque é um espaço público, você vai Sim, publicar isso aí sim, sim, com na rede certeza. social, e as pessoas vão
vão ter acesso. E a grande importância das referências é isso, é mostrar para as pessoas que a gente não está aqui falando de coisas, de fonte, vozes da minha cabeça, Foi não. isso. Tem literatura sobre isso, tem discursos publicados, né, na igreja sobre isso. Uhum. E assim, não é uma coisa do nada apareceu com esse tema, não é assim. Exatamente. E assim, por que que eu decidi abordar muito a área da igreja, né? Porque como você disse, eu estou fazendo um podcast, as pessoas fazem um podcast e elas buscam uma área específica. Não significa que eu vou buscar só essa área, mas como disseram, é um local de fala em que eu sei, eu que eu participo muito, eu sou muito Uhum, próximo e tenho um conhecimento, vamos dizer assim, de muitos anos. uhum. Então, não tem como eu falar uma coisa aqui que não seja verdade, né? Porque tem muitas pessoas que saem da igreja e elas vão buscar fazer vídeos para a internet para poder Sim. buscar like e tudo mais, levando polêmica com mentiras, É, uma né? coisa que eu vi no seu último vídeo do canal, e que eu achei bem louvável, David, é que você falou sobre a questão de quando você vai procurar informação sobre a igreja, quando alguém está conhecendo os missionários, né? Porque os missionários Uhum, são pessoas, né, fáceis de reconhecer, os uhum, rapazes principalmente, que tem a sim, gravatinha, a camisa branca, né? E elas é. vão na internet, vão procurar. E hoje eu descobri que o povo mais novo não pesquisa no Google, eles pesquisam no TikTok. Google é coisa do passado. Minha nossa, Vamos no TikTok. Então, assim, a eu gente sou do passado. também. Eu não sei como é que pesquisa no TikTok. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui, o pessoal diz que tá tendo muita coisa no TikTok. Eu ainda não sei usar o TikTok. No TikTok, Assim. podcasts no YouTube, coloca alguns cortes, né? Uhum, As pessoas acessam muito lá, tanto que vão pesquisar sobre qualquer assunto lá no TikTok. E de uhum, lá porque eles querem informação rápida, eles querem uhum. respostas rápidas, né? A geração de hoje é toda no Muito estímulo rápido. e rapidez. Então, para você sentar, estou conhecendo a Igreja de Jesus Cristo, o missionário chega na sua casa e lhe dá um livro. Eu vou ler esse livro Vou aí. ler nada, vou pesquisar sobre ele no TikTok, né? Menino, e eu vi que agora você pode pegar um livro, você escaneia ele num aplicativo e o aplicativo vai lendo aquele Ler para livro e você você. não A lei do menor só escuta, esforço. A lei do só menor escuta, esforço. né? Então, eu não estou demonizando a tecnologia, É, tá? não, com Não, certeza. tem as grandes vantagens, graças à tecnologia, nós temos alcançado a igreja mesmo, né? O evangelho de Cristo tem sido espalhado por toda a terra, cumprindo profecia, né? Uhum, Vamos combinar que é assim. Mas a gente precisa ter muito cuidado, especialmente quando buscamos informação sobre uma instituição que é bastante atacada. Como você falou nos outros vídeos, eu vi um trecho sim. do podcast que você mencionou, e é muita desinformação. Pra você ter uma ideia, o rapaz, né, eu notei que o rapaz que estava falando naquele vídeo que você mencionou, ele é tão desinformado que ele não sabia nem como era o nome do livro. É do, Ele, do anjo, do anjo, o não, anjo ele não mora. sabia, ele falava o livro dos Mormons. Não é livro dos Mormons. Você lê Sim, a capa direitinho, você vê que é livro livro de de morte. Mormons, né? Sim, sim, Isso sim, deve ser assunto para outro podcast. Também já foi para o anterior, né? sim. Mas assim, só vai ser parênteses aqui na nossa conversa. A ignorância, eu chamo de ignorância voluntária. É quando Uhum, você não tem conhecimento sobre algo e vai atrás de um conhecimento fast food sobre sim, aquela coisa, muito sabe? rápido. É muito triste isso, porque a gente perde muita informação, deixa de vivenciar muita coisa boa e ainda dissemina erro. É verdade. Na verdade, para as pessoas, muitas delas, elas estão querendo, como eu disse, elas estão querendo like, estão querendo, Sim, né, visualização. visualização, aquela coisa. Aí eu disse, eu tô num podcast, eu tô querendo like, aproveita aí, já se inscreve no canal, certo? Deixa aquele like e tudo mais, mas com um assunto em que eu tenho propriedade para falar, né? Eu tenho um conhecimento, eu posso falar sobre coisas que o que você vai ouvir aqui no podcast, no meu podcast, trazer, como eu disse, trazer pessoas que fazem parte da igreja, que vai poder falar o que que vive dentro da Sim. igreja. Ah, mas aquelas pessoas que fulano de tal saiu da igreja e está lá falando mal. As pessoas que estão falando mal, elas saíram porque elas não gostaram de alguma coisa, elas saíram com raiva e elas estão com vontade de atacar. Então elas buscam Uhum, coisas. Então muitas vezes as pessoas vão falar sobre um ponto que até é verdade, mas aí eles vão falar aquele ponto ali de uma forma que vai ficar feio para as pessoas, uhum. né? É. Como se você for falar sobre, a gente vai falar, como eu disse em outro podcast, sobre batismo pelos mortos. E quando se fala sobre os mormons, batizam os mortos. Olha, fica feio, né? Aquela Que forma como tem se de fala. notícia falsa sobre esse assunto, meu amigo. Isso. E aí a gente É, sabe que outras religiões fazem
vamos dizer assim, as mesmas coisas de uma forma Uhum. bem. Só dando, abrindo parênteses para isso aí, por exemplo, na igreja católica, a gente vê tantas coisas que são feitas para os mortos, As né? missas em As memória, né? missas, Homenagem. isso, de tantos e É. tantos anos, ir lá, velar, colocar uma vela, fazer uma coisa e outra, tudo aquilo ali, para a pessoa Lembrança que. dos antepassados, né? Isso, para a Eu acho pessoa isso que muito já morreu. honroso. Isso, então quer dizer, a gente precisa entender qual é exatamente o princípio para entender, isso aqui é verdade, é mentira, isso está na Bíblia ou não, então a gente tem que dar uma pesquisada da forma correta para. Sim, é Sim. importante E demais. voltando aí para os tabus, né, para os nossos tabus, a gente falou sobre, pode então usar é, é, a pílula, Sim, a gente ainda não, você, né, deu uma introduzida na isso, questão, nessa, mas é sobre filhos, sim, quando o número, quando ter filhos, o número de filhos uhum, que se tem, isso é algo muito pessoal, né? sim, Da situação psicológica, física e financeira, que é muito importante, uhum, de cada um, né? Isso aí também não são vozes da minha cabeça, tá lá no tópicos do Evangelho, né? Filhos, família, falando sobre isso, né? Contraceptivos, tem esse tópico também. E tem um manual que também está lá na Biblioteca do Evangelho, chamado Princípios do Evangelho. Não é aquele Princípios do Evangelho que nós usamos, ou usávamos, né? Agora foi descontinuada, a classe de membros novos usavam Princípios do Evangelho. Mas sério. existe um outro manual chamado Princípios do Evangelho, que é um manual, o impresso, ele tem a capa cor de vinho, é pequenininho. E ele está lá no aplicativo também. Eu usei muito o princípio do evangelho porque eu fui professor por muitos anos de princípio do Bom, evangelho. né? Na verdade, eu passei mais de 20 anos na igreja só dando aula, desde os 16 anos eu comecei a dar aula. É tua vocação, é comunicação. Sempre fui professor na igreja. Você é Então tive que estudar comunicador. muito, né? Então tem aquela coisa. Dei muita aula, tive que estudar bastante para dar Uhum. muitas aulas em todos esses anos. Pois é, e nesse manual fala explicitamente sobre isso, Uhum, que o número de filhos é uma decisão do casal, uhum, né? Então, se você precisar de um método contraceptivo, tem que estudar o esposo, né? O casal, a mulher e o marido tem que decidir, né? Que método vai usar, especialmente a mulher, né? Por quê? Porque nem todo casal está preparado para método de barreira, né? O que são métodos de uhum, barreira? O próprio preservativo masculino, uhum, que tem o feminino também. O preservativo masculino é um exemplo de método de barreira. E a grande maioria das pessoas dá preferência ao contraceptivo hormonal, sim. né? E aí vamos abrir outros parênteses aqui agora. O contraceptivo hormonal que é usado, né, pela mulher, é isso? Eu não sei se estão desenvolvendo. Eu li algumas coisas, estão desenvolvendo alguns contraceptivos hormonais masculinos, mas não tem nada no mercado ainda. Parece que E tem um chipzinho agora também, se eu não me engano. É alguma coisa que eu é não andei bem. lendo sobre isso, mas não sei se foi lançado já, né? Se é alguma coisa acessível, né? Porque Uhum. tem, para você considerar a possibilidade, tem que estar acessível, tem que estar no mercado. Assim, eu não ouvi falar, agora eu lembrei. Foi uma moça que falou comigo. Ela perdeu um filho Uhum. e ela ficou muito arrasada psicologicamente. E ela decidiu fazer a cirurgia com uma coisinha que É um coloca implante. um É um implante. Eles chamam implantezinho. de chip, mas na verdade é um implante hormonal. Ele vai liberando hormônio aos poucos, né? Sim, Na corrente sanguínea. E realmente, isso aí já está no mercado. acho que Você vale. estava falando sobre a questão masculina. Eu não conheço Não, nada sim, sobre, para sobre isso mulher. para homens. Aí no Mas para caso, mulher tem o contraceptivo hormônio. intradermal, senhor, estou Uhum, esquecendo os termos, mas é esse. Intradermal, que é um implante feito, né, sob a pele, uhum, e ele vai liberando hormônio aos poucos. É muito usado por mulheres que têm a síndrome da endometriose, né, que é uma síndrome que castiga muito a mulher, que ok. aquela. Resumindo, né, a formação do endométrio na época da menstruação, quando é liberada a menstruação, é muito doloroso, porque a mulher vai sofrer com inflamações, né? É um problema Uhum, muito sério e muita dor. São dores, assim, excruciantes. Então, é recomendado até suspender a menstruação, né? sim. E é isso, tem que estudar o método contraceptivo e usando até descobrir um que se adapte, Uhum, né? E planejar bem a família, porque o que eu, como membro da igreja, já tive de presenciar de famílias que vão tendo filhos, porque é mandamento ter filhos, é mandamento ter filhos, mas com sabedoria, com como você sabe, certeza. né? Então, vão tendo filhos e aí não tem uma condição,
né, financeira de ter uma alimentação que é o básico, né, para essa É criança. Ninguém verdade. que tá falando em você ganhar milhões de reais, né? Ou Uhum, como hoje o povo almeja ganhar milhões de dólares e dar para o seu filho coisas luxuosas, mas ter o básico que uma criança tem direito. uhum. Então, é muito injusto isso. É. Você ter filhos indiscriminadamente, tô precisando de uma fonte, Tem que se olhar no espelho e. é, você ter filhos assim e seus filhos serem privados do básico, É né? verdade. Então, que sejam sábios. Eu tenho 3 filhos, apenas o primeiro foi planejado. Apenas o primeiro foi planejado, porque a gente era recém-casado e a gente foi Uhum, muito abençoado com empregos muito bons no começo do casamento. Um ano de casado já tinha emprego que, né, dava uma base boa. Então uhum, planejamos o primeiro bebê, né? uhum, Isso nós planejamos, nós tínhamos poucos meses de casado. É, nós casamos no mês de julho de 2005 e o nosso filho mais velho, Pedro, nasceu em agosto de 2006. Um uhum. ano e um mês depois já estávamos com o primeiro filho, porque assim que casamos recebemos a dádiva de um emprego bom. Uhum. E as más línguas não sabem calcular, ainda perguntam se eu casei já está. É, Tem muito disso, né? faltou cálculo. E aí, devido a não me adaptar com alguns contraceptivos, mesmo o contraceptivo mais, né, top, ele é falho, né? Uhum. Tem a margem Sim, sim, né? tem. Então, meu segundo filho veio devido a uma troca no método. Eu troquei de comprimido para injeção, e nessa troca engravidei do segundo filho. E a terceira filha veio de uma troca também de método, que eu mudei do método o método hormonal, né, que era Uhum. injeção, para o método de barreira com base na ovulação. A tal da Sim, tabelinha. E a sim. tabelinha furou. Nasceu a terceira menina. Então, assim, não foram, os 2 últimos não foram, né, Exatamente. crianças Planejado. planejadas, mas a gente já estava numa situação financeira estável, Que né, dava digamos pra, assim. né? Que dava, e mesmo nessa situação ainda há perrengue, menino, ainda passa do perrengue. Com Imagina você certeza. ir, não, eu vou ter filhos e o emprego vem com o tempo. Não é assim. Né? Precisa se planejar e não é, como é que eu posso dizer? Não é desaconselhável usar um método Uhum. contraceptivo que seja adequado para o Uhum. casal, especialmente para a mulher, né? Exatamente. O meu parece que não foi planejado para que todas as pessoas que me conhecem imaginam, acreditam que o meu não foi planejado, mas ele foi planejado por mim, né? Só por mim. Na verdade, como muitas pessoas às vezes, eu até falei que um dia eu vou falar sobre por que que eu saí da igreja. A minha saída da igreja, na verdade, tem uma parte da pandemia também, né? Que foi aquela coisa quando eu comecei a deixar de ir por causa, né, em 2 anos, e trabalhar muito, e ter família, e aquela coisa toda, eu fui me afastando. Mas eu já vinha, é, 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 vamos dizer, seguindo outro caminho há 2 anos antes da pandemia, que foi quando eu decidi que eu queria ser pai, independente de mandamento, de religião, de tudo. Foi quando eu desisti de continuar seguindo os mandamentos, né? O mandamento, principalmente o da castidade, né? Porque aí eu pensei assim, eu preciso ser pai, o casamento não acontece de forma nenhuma. Se era problema meu ou das pessoas, acredito que é mais meu, porque se são várias pessoas não dando certo comigo, o problema talvez era meu. Eu disse, eu quero ser pai. Então, a partir de agora, a próxima pessoa que eu, a primeira pessoa que eu achar assim, vai dar certo mais ou menos, eu vou fazer um filho, eu vou ser pai. Acabou. É um pensamento correto, pessoal? Não é. De jeito nenhum. Tô Nunca, nunca, passada até. Eu exato. se planejou sozinho, filho. Planejei e disse, Menino, você vai e ser disse, vou, cancelado? vou. Você Eu vai vou ser ser cancelado. Pois é, as porque a pessoas. mulher é a principal. Você sabia disso? Eu sempre falo que o Sim, primeiro filho, ele deve ser discutido entre o casal, sim, né? E o casal chegou a um consenso, ter ou não ter entre o casal. E a partir daí, a mulher bate o martelo, porque a gente sabe o que uma gestação custa pra sim. gente. Mas aí, eu vou explicar o meu. No caso, eu planejei isso anos antes, foi quando eu fui. Não significou que eu planejei aqui e fiz aqui com a primeira pessoa. Tá Não. sendo mais cancelada ainda, que foi um negócio premeditado. É Menino, isso, mas no momento em que eu fui, vamos dizer assim,
a gente foi ter o menino, foi fazer e tudo mais, ela sabia que eu queria e tudo mais. Então não foi assim, ela não queria, entendeu? Então esclareça, homem, pelas Eu tô dizendo caridade, que eu né? decidi Ó, vou tomar antes. água aqui, foi um susto. Não, eu decidi antes, eu planejei. Ah, O tá. meu planejamento, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, você. é, é, a minha saída ela foi muito, vamos dizer assim, uma queda, né? Uma quebra de mandamento e tudo mais. Não foi tanto aquela coisa, uma fraqueza minha, uma coisa, não, foi uma decisão. Então, como foi uma decisão, eu disse, olha, a coisa não está acontecendo aqui, eu vou fazer de outro Hum, jeito. Infelizmente, o pensamento foi esse, mas eu continuei indo para a igreja. Fazendo de outro jeito, continuei indo para a igreja. Porém, eu já não era mais aquela coisa, um líder, eu já não era mais aquele professor, já não era mais. Eu comecei a diminuir. sim. E a minha força na igreja era eu ser uma pessoa muito importante na igreja. Importante não significa você ser aquela pessoa que todo mundo se importa com você, que você é o grande, que você é isso aqui. Era importante por quê? Porque toda vez que eu chegava na igreja, eu tinha coisas para fazer, né? Hum. Era importante eu estar Você ali. sentia parte da engrenagem, né? E isso, eu dava aulas, eu liderava um grupo aqui, um grupo ali, fazia muitas coisas na igreja, Hum, então eu era importante. Quando eu deixei de ser importante, aquilo foi diminuindo, 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 foi com o que aconteceu. Aí hum, veio a pandemia, meu afastamento e tudo mais, e hoje eu visito tudo mais, mas acredito que é até um conselho que eu dou para os jovens, que evitem muito isso, porque quando o espírito ele sai, é difícil voltar. Vamos dizer assim, uma morte espiritual de uma forma. Isso eu falando com crença, porque hoje, hum. infelizmente, eu, não, eu sou uma pessoa bem descrente, né? E aí acaba que é um afastamento do espírito pela crença que se existe de quando o espírito se afasta, amém para o sacerdócio daquele homem, não é isso que se diz? Sim. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, e hoje é bem complicado, mas eu sigo gostando de todo o assunto da igreja e de todas as pessoas. Na verdade, eu me rodeio de pessoas da igreja, todos que estão sempre aqui. A maioria, quem não sabe, que vem ser entrevistado aqui, são todos membros da igreja, né? Por, por uma profissão, por uma coisa ou outra, Por já conhecer seu por já conhecer trabalho, meu saber a pessoa trabalho. que você é. E aí todos eles vêm porque são do meu ciclo de amizade. Sim. Algumas pessoas não, porque são indicadas por outros e tudo mais, entende? Entendo. Mas outra coisa que eu acho interessante no assunto, e em todos os assuntos, a igreja, muitas vezes existe muita discussão dentro das salas de aulas, Sim. certo? Eu vou dizer exatamente em que sentido. Claro que vários assuntos. Porém, nesse sentido aí, por exemplo, como você falou, ter filhos, né? Aí é a decisão do casal. Porém, existem pessoas que estão dentro da sala de aula discutindo. Uma diz, não, tem que ter e não pode usar contraceptivo, Uhum. né? Eu vou Com- levantar só um pouquinho, sim, porque as hernias de disco estão acusando aqui. Pronto, melhorou. certo. Voltei. Então, é interessante, já tem então esse assunto totalmente esclarecido na igreja para que as pessoas possam entender que não é só para reprodução. Isso, exatamente. Olha, tem tantos aspectos, isso não é um assunto simplista. É um assunto simples, mas não é simplista. Tem tantos aspectos que rodeiam essa questão de constituir família, né? De ter Uhum, filhos e levantar. O que tem nas escrituras é levantar a posteridade para o Senhor, né? E quando, né, segundo a nossa crença, quando Adão e Eva estiveram aqui, o mandamento foi crescer e multiplicar. Mas há muitos aspectos a serem debatidos sobre isso aqui, especialmente na nossa realidade, na nossa dispensação, né, como a gente uhum, fala. Há as questões sociais, econômicas, né, psicológicas, nosso mundo está mais do que nunca pressionando muito financeiramente, emocionalmente, né, as uhum, pessoas. Então a gente precisa de muito preparo para trazer uma criança a esse mundo e tratá-la como a filha de Deus que ela é, que foi, uhum, né, como é que a gente fala? Foi confiada, né, para uhum, nós. Então tem que ter muita responsabilidade sobre isso também. Tem a questão da infertilidade, uhum, né? E isso, muitos casais sofrem com essa questão de não ter filhos e não querer adotar, o que eu também acho que é um direito. Eu tenho o sonho de adotar uma criança ainda, mas assim, eu acho que é um direito que as pessoas têm de não querer adotar e continuar tentando ter filhos, né, biologicamente. E eu sei que tem dificuldades, né, quanto a isso também. Uma coisa que poderia nos ajudar, né, as pessoas que estão dispostas a guardar esse mandamento de forma mais intensa, é uma preparação secular melhor, sim. né?
Tanto que a igreja, ao contrário do que se pensa também, outros mitos que se criam sobre a igreja, que a gente não estuda, que a gente vive assim, né? Com dizendo, nós somos estimulados a estudar, né? Eu estou na minha segunda graduação, já fiz um monte de cursos e especialização, um monte de coisa, e nós somos estimulados demais. Nós temos um financiamento, programas de financiamento de Isso. instrução, de ensino técnico, né? Ensino superior. Nós somos incentivados a E estudar como, e. Pode falar. e como você citou, desculpa aí até, tem a BYU, que é uma universidade Sim, da igreja há muitos anos, de Brigham Young, quer dizer, isso lá em 1800 e tarará, né? uma das primeiras iniciativas que os primeiros líderes tiveram na igreja foi de estabelecer instituições educacionais. E a BYU, ela é uma instituição, né, da igreja, filiada à igreja, mas ela é reconhecida internacionalmente. Ela Uhum, tem uma relevância acadêmica muito grande pelas suas pesquisas, né, pelo seu ensino. Então, assim, nós somos crentes, né, no sentido da palavra que nós acreditamos, nós vivemos o evangelho de Cristo, uhum. né, nos esforçamos para isso, eu pelo menos me esforço bastante. Alguns dias mais do que outros, eu me esforço. Mas nós temos a consciência de que temos que ter preparo para isso. Então, para constituir uma família, né, com uma base forte, é preciso ter uma preparação secular, né? Sim, Tem um curso até na igreja que é a educação para o melhor emprego, né? sim, eu já Tem fiz tam, esse, exatamente, tem o curso sobre empreendedorismo, né? eu também já É, fiz esse. tem vários cursos. Nós temos a Precisei. Semana da Educação com Uhum. representantes de tudo que é área, né? Na última semana, até o Guilherme Briggs, que meu menino ama ele quer ser dublador, ele teve presente na Semana da Educação falando sobre a área de dublagem, sobre a área de cinema. Então, a gente é incentivado a buscar a educação. Educação leva Uhum. à prosperidade, É e verdade, prosperidade leva ao sustento de uma família. Então, é você quer verdade. ter filhos, né, Uhum. biológicos, adotivos, se prepare financeiramente, psicologicamente para isso. Como eu falei, a gente não precisa ser multimilionário, né? Não é teologia da prosperidade aqui não, minha gente. É, Mas a gente precisa ter uma base uma para base. trazer os filhos do Senhor a esse mundo, que a gente acredita nisso, né? Mais um tópico da igreja que a gente acredita, que como pais, nós estamos trazendo ao mundo filhos de Deus também, que E a são gente é confiados a nós. responsável E pela vida somos deles. responsáveis. Como eu falei aí, eu tive essa preparação, eu me preparei, eu corri atrás, eu quis, me planejei, mas eu me dediquei e me dedico ao meu filho, para quem Sim. conhece de perto e é, é, até quem conhece de perto não sabe o tanto quanto eu me dedico ao meu filho. Eu tornei a minha vida a Seu olho vida dele. brilha quando você fala nele. Eu tô vendo aqui. É, a minha vida se tornou ele. Então, o que acontece? Eu trabalho, faço tudo para que ele possa ter educação, né? Pagar a escola, alimentação, tudo mais. Eu não sou aquele pai que, chegou, fez, fica dando pensão ali e tal. Uhum. Eu convivi e convivo com ele até diariamente, Perfeito. mesmo sem ter permanecido com a mãe dele, que já era algo que a gente sabia que ia acontecer, né? Muita gente às vezes nem sabe, mas foi muito de ter esse filho e viver uma vida dedicada a ele. Pronto, é a Uhum. minha vida. É o seu Hoje, projeto. hoje é o meu projeto de vida, é a minha religião, é tudo que eu faço hoje. Ah, Uhum. Deus vai ser para sempre? Não é para sempre, porque a gente sabe que 10, 12, 14 anos, esses filhos eles já começam, Sim, é né, para isso que a gente a, cria eles. a caminhar. 18 anos, 20 anos, eles já É. estão e você já não é a pessoa. Hoje, hoje eu chego em casa, na casa que ele mora lá hoje, e sou tudo. Né? Aquela coisa, quando ele vê chegando, aquela correria, aquela gritaria, aquela coisa Pois toda. é. Isso é ser Mas pai presente. isso. E um dia não vai ser isso. Um dia Uhum. ele vai ser, e aí, paizão, beleza e tal, Bom, vai vá se ser. preparando. Você vai ser a pessoa favorita de seu filho. Isso eu escutei no pedagogo falando. Até Isso, os 10 anos de idade. isso. Depois ele vai levar a base emocional dele, Eu já não precisa postei, mais dos eu pais. postei isso Pois até é. 12 anos. Vai ser 11, 12. outros círculos Uhum, de relacionamento que ele vai ter. Então, aproveita esse tempo, mas vai se preparando também, porque isso faz parte do curso natural e é maravilhoso. com Nós não queremos certeza. depender de nós a vida toda, Aham, né? é desse jeito. E eu lembro quando eu fui ser missionário, aí eu tinha uma namorada, e aí é, Tu deixa eu falar desse deixei, ela ficou, e ela esperou os 2 anos, e depois a gente ainda namorou mais 3 anos depois, a gente passou Eita. muitos anos, na verdade, eu e ela. Mas assim, era pra mim, era mais importante ela do que a minha família. Meu irmão, a minha mãe, a família, as pessoas de casa. Por quê? Isso Porque só depois do casamento, realmente, menino. pois é, mas aí a gente sabe que os jovens fazem o quê? Eles
eles começam a namorar e eles vão pensar mais em quem, entende? A gente vê o que que os jovens fazem aí, foge de casa e faz tanta coisa, Que a né? gente Então, quer faz dizer, tudo, faz um pouquinho, né? Sei como que é. pois é. Outras perguntas que eu gostaria de fazer que são bem importantes nessa área, por exemplo, existia o tabu de que o que que se pode e o que que se não pode fazer dentro do relacionamento sexual, Uhum. né? Muita gente fica, ai, e como a gente falou, é uma troca de carinho, é uma parceria ali, e é uma coisa que é escutada na igreja e também é rebatida, que pode-se tudo que seja concedido um pelo outro, Tem que ter em comum consenso. acordo. Tem que ter consenso. Entre o casal, né? Eles decidem Uhum, quais são as necessidades, os anseios, os gostos, né? uhum, E não sendo algo que degrade, agrida, né? Humilhe, uhum, né? E maltrate, e sendo acordado entre os dois, né? Então, não há problema algum. O casal sim, é livre para saber o que fazer, as carícias, né? O que quer ser feito como demonstração de intimidade e de uhum, carinho, mas nada deve ser imposto. sim. Nada deve ser imposto. Chegou assim, ó, não quero isso, não quero isso e acabou. Isso é aquela história, Mas não é aí, não, e para os dois, viu? isso. E para os dois. Aí se a Não é pessoa, não. não, eu gosto disso, dá pra fazer, Tem que ser eu gosto direto. daquilo, não sei o quê. Então, tipo, não é aquela coisa de chegar e dizer assim, não, é como o povo diz, é só o papai e mamãe e acabou-se. Não, não. Você pode Né? Porque, experimentar coisas que vão. Pronto, essa palestra que eu fui convidada sim, a apresentar, a minha líder me deu o título, né? Apimentando o relacionamento de uma forma saudável. Quando a gente fala em hum, apimentar, a gente pensa logo em coisa safadinha, né? é, Ah, mas vai que é Não, gente. Quando a gente fala em apimentar, é mudar, é trazer novidades, né? Vamos ser, eu acho que o teu público é todo adulto, né? Vamos falar aqui sobre posições sim. também, né? Que o casal concorde, que seja confortável, né? Para o casal. E é uma coisa que a Qualquer gente coisa, bota uma toalhinha no chão, que seja confortável. o conforto, né? O conforto e o prazer, nesse momento, são os mais Uhum, importantes. Você falou no começo sobre aquela questão, porque a gente acredita que o relacionamento sexual é uma coisa que tem que ser trazida para o casamento, é sagrado, né? Tem Deus envolvido. sim, Sim, com certeza. Nós cremos disso aí. E também cremos, né, que o casal deve se nutrir também. É um momento exatamente. do casal, né? Aham, E a gente envolve o sagrado nisso, no respeito, né? uhum. No não, na não imposição de coisas que a gente, né, que a gente quer fazer, ou deseja fazer, que não seja do agrado do parceiro, e a ausência de violência, né, e Uhum. degradação durante esse ato. Não pode ter, não pode É ter. porque no momento em que a gente pensa em fazer outras coisas, parece que a gente está deixando a Ele está coisa tirando o pé do sagrado e do colocando o pé no sagrado. profano. E não é Isso. assim. A É, gente pronto. precisa se esclarecer sobre isso também. Eu te falei do caso de. Eu só falei por cima, mas o caso Foi. dessa minha amiga que ela foi casar e ela disse: Olha, eu fui ensinada a vida toda. Ela é filha, né, de pais membros da igreja, conheci desde Sim. criança. E ela conversando comigo disse: Olha, Eliadna, a minha vida toda eu fui ensinada que era errado. Aí bloqueou. Ela disse: Eliadna, eu vim perder a virgindade com 3 meses de casado. Porque não, não tinha clima, né? Então foi preciso conversar, foi preciso a mãe, né, é, ela tinha confiança em conversar, foi preciso ela, né, esclarecer alguns pontos, né? Uhum. Porque né, também vamos ser adultos aqui e comentar. Nas mulheres, né, a adaptação a uma vida sexual ativa, ela é muito dolorosa no começo, anatomicamente falando. Uhum. Então isso tem que ser conversado também, que no começo vai ser meio desconfortável, né, desagradável, mas com o tempo as coisas vão se adaptando, né, vão se equilibrando. Então tem que ser coisas conversada sim, é preciso ser conversado para não ter os atritos que são identificados hoje em dia como causas de divórcio, Uhum. né? Entre casamentos dentro da igreja. Esse artigo do irmão Barrow, ele Uhum. começa falando sobre uma declaração de um dos nossos líderes, né, o nosso presidente da igreja, o presidente Spencer W. Kimball, que ele fala sobre. Isso foi em 1987, David. Olha Olha aí. pra você ver como o negócio é. Quantos anos, né? Quase Infelizmente eu já 40 era anos. nascido já. Somos crianças dos anos 80. Eu sou dos anos 70, nasci em 78. É. Mas isso foi em 1987. Esse artigo está ali a Rona de junho.
de 1987. E ele cita, o irmão Barlow cita o presidente Kimball, que ele fala que, eu vou falar alguma coisa que pode parecer polêmica, né? Mas Mas, palavras de Kimball, então, do professor Barlow citando o Kimball. presidente Kimball, que a maior causa de divórcios naquela época, e eu creio que hoje também, É, entre membros da igreja, é a falta de sintonia sexual entre o casal e o medo de se conversar sobre isso. Aí ele menciona no artigo. Vocês conversam sobre as finanças de casa, vocês conversam sobre consertos em eletrodomésticos, conversam sobre suas metas de educação, os filhos. conversam sobre os filhos, e por que não conversar sobre sua intimidade? Por Uhum. que não orientar? Numa das palestras que eu dei, num grupo de WhatsApp de irmãs da igreja, teve uma irmã muito querida, adoro ela. E ela falou assim: Olha, tem coisas que eu gostaria que o meu esposo fizesse, mas eu não quero instruí-lo por medo de não ficar natural, de não ser natural. Uhum. Aí eu falei, mulher, até quando você vai ficar esperando ser natural? Se ele não sabe, ele não vai adivinhar, gata. Eu acho que essa parte aí se o casal não conversa, e eu acho que até, por exemplo, a gente tem, nem sei como é que é, mas existe na igreja a aula de preparação para o templo e existe a aula de preparação para o casamento. Sim, Eu não sei como é, o que que faz, até porque eu nunca participei da aula de preparação. Assim, aula de preparação para casamento eu já fiz, que foi no instituto, é só sim, aquela é um aula que tá todo curso. mundo aquela coisa, sim. Não tem Mas não, discussões profundas sobre mas não sexualidade. tem. E aí o que acontece? Os jovens, eles não sabem o que vai fazer. E aí Uhum, um ponto que você tocou aí, que eu achei muito importante que os jovens saibam, é como ele vai, por exemplo, o homem, você disse, para a mulher, ela vai se sentir um pouco desconfortável, vai ter sim. isso, vai ter dor, vai ter isso, aquilo outro. Se o homem ele não entender da situação, Aham, por exemplo, a gente sabe, existem as preliminares. As preliminares, elas são muito importantes sim. para o ato sexual. Se o homem ele não sabe fazer e ele não busca entender, é aprender mesmo a, Uhum, a fazer. sim. E conversar sobre Porque o que isso. acontece? Se ele souber fazer uma boa preliminar, ela não vai sentir essas dores, esse desconforto. Exato. Porque ela vai Já estar começa desde o início. porque ela já vai estar com vontade. É, E quando você tem a mulher, pelo que eu sei, você vai dizer também aí, quando ela está com muita vontade ou com vontade, essas dores diminuem ou cessam. na verdade, as dores não são para todas, é 100%, Sim. sabe, das mulheres que sentem esse desconforto. Mas até mesmo com a preliminar bem feita, Uhum. pode ocorrer, né, de Pode. sentir dor. Isso pode, a gente tem que estar preparado para isso. Mas com o tempo, né, o corpo vai se moldando e vai melhorando. Não, a ausência chega, né? Um dia a Uhum. ausência chega. E é como você falou, tem a questão das preliminares físicas, né? Uhum. Vamos falar sobre as físicas, e eu vou colocar E aqui as uma outra, as psicológicas. psicológicas, que muitas vezes o horário do casal tem intimidade é à noite, e Uhum. as preliminares têm que começar de manhã. Porque passou o dia brigando e aí, ó, vai ser 0-0 hoje, Ninguém tem porque. interesse no parceiro que passa o dia implicando com você, lhe colocando para baixo, Uhum. fazendo bullying, né? Falando de suas características físicas de Aham. forma negativa. Ninguém se interessa com um parceiro assim. Isso. Não dá para passar o dia nesses conflitos, nesses atritos, na ausência da pessoa e Uhum. chegar à noite e ter vontade de ter intimidade. É Não tem verdade. como fazer isso. Não tem. Uhum. Não tem pessoa que resista a isso. E eu falo para os dois. Nós falamos muito sobre a questão feminina, né? Mas para Por- o homem também. mas para o homem também, né? É Para o porque homem ninguém também. pensa no homem. Parece que é assim, a sociedade não. O homem ou ou vai, ou racha, acabou. Não, é porque Mas. assim, teve a questão biológica, você Aham. sabe, e a gente acha que todos os homens, em todos os contextos, em todas as situações, que Aham. eles ativam a libido mais rápido, né? Sim. Ou em qualquer situação, ou em qualquer. A gente acha isso. A gente pensa isso, foi Isso. criado pensando isso. E não é sempre o caso. Não é certo. Por exemplo, no Tem que meu ter caso, proteção. mesmo que eu esteja com raiva da pessoa, a pessoa diz, olha, vamos fazer, eu disse, vamos parar a raiva aqui e vamos fazer. Isso é o meu caso. Sim, é o seu Mas caso. outros, com certeza, outros homens, É. eu digo assim, existem várias situações, não só essa, mas várias situações que os homens, todo mundo acha, não, homem pode tratar assim, pode ser assim e tudo mais, Uhum, porque a mulher é que tem que ser bem tratada, é que tem que ser. Mas aí o homem tem aquela coisa de passa o dia todo trabalhando, faz tudo, quando chega em casa e aí não é bem recebido, né? E aí fica aquela coisa toda, traz todo, já ouvi aquela história, traz todo o estresse que ela passou em casa uhum, para o homem que já vem com estresse da rua. é. E aí aquele atrito
né? né, acaba afastando o casal. E Isso. hoje em dia, David, a realidade está tão. É, como é que eu posso falar? A realidade masculina e feminina estão tão próximas que às Uhum. vezes os dois chegam em casa, né? Você falou na questão do homem chegar do trabalho e encontrar uma mulher em casa estressada. Mas às vezes os dois chegam em Chega do casa trabalho. estressados porque nós mulheres, né, hoje temos uma rotina tão preenchida, tão corrida, né, quanto a de Aham, qualquer outra pessoa, qualquer outro homem. Ou então o cara já chegou em casa mais cedo e a mulher chega nos primeiros anos de casamento, eu chegava em casa umas 10 da noite e o marido aham, já estava em casa, né? aham. E assim, então você não quer encontrar um parceiro, uma parceira, né, um companheiro que vai lhe receber com quatro pedras na mão, né? Sim. Como é que vai ter intimidade no meio de uma briga, né? É. Então, assim, e a gente, você falou uma coisa bem interessante. Você tem a sua reação, o seu jeito de encarar o Sim. estímulo sexual. E os homens, eles também são o estímulo pode ser variado, né? A Pode. forma de despertar, a libido pode ser variada também, Uhum. né? Tem essa coisa do geral, não, mas todo homem, oh Deus, É porque mulher é tudo tudo igual, homem é tudo igual. Não é, não é, não é. não é. A maioria dos homens são aquela coisa assim, olha, é, tudo tá ruim, mas pra ele tá tudo bem e acabou-se. Ele nunca vai dizer eu tô mal, ele vai precisar de ajuda. Ele nunca vai baixar a cabeça assim, eu preciso de ajuda. Normalmente ele vai lá e resolve os problemas dele, faz tudo. Então quer dizer, para o homem, isso eu dizendo de mim, para o homem é aquilo, olha, a gente gosta sempre de mostrar nossa força e acabou-se. Sim, E mantém sempre aquilo ali. se Não, afirmar. não sei até onde eu vou com isso, mas Uhum, na minha vida é mais ou menos sempre assim. Eu sempre estou aqui, mantendo sempre a postura de que eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo. uhum, E na vida, realmente, por exemplo, casei na pandemia, quando a gente estava conversando antes sim, aqui, casei um pouco antes da pandemia, e aí a gente tem aquela coisa, tem o pecado e a consequência, né? Vamos dizer aí que eu cometi o pecado, né? Aí eu cometi o pecado, casei, vamos dizer assim, da forma errada, digamos assim, engravidei a namorada na época da forma errada, pela religião, tudo bem. Porém, as consequências vêm de que na pandemia já veio aí como é mesmo? O desemprego, porque tudo fechou, sim. tudo aquela coisa, Nossa, e quebrou tudo. Porém, o que acontece? Eu já tinha decidido que o quê? Que eu iria ser pai e iria cuidar de uma família, e acabou. Então, na pandemia, eu decidi, a gente se preparou, fez o casamento sem ninguém, porque não podia nem entrar ninguém dentro do é. cartório, só a gente. Então, foi lá, casou, foi para uma casa, seguiu Você a, estava seguiu a sob uma pressão gravidez, terrível, e aí, social pronto. e Eu financeiramente entrei, falando. vamos, quando o cara casa, só casa, e ele não tem um emprego, é uma coisa. Quando ele casa e, e não tem um emprego e uma mulher grávida, é outra coisa. Quando ele casa, não tem emprego, a mulher grávida e uma pandemia, tipo, a maior do mundo, você pense. Só que aí eu disse, eu vou fazer, não sei como é que vai ser, mas vai ser. Eu lembro de uma vez que eu tinha R$ 8 e a gente foi no mercado comprar alguma coisa para jantar. Juntou ali algumas coisas, comprou e comeu. Mas assim, eu fui sair e resolvi trabalhei nesses anos todos da pandemia fora, né? Não peguei, como eu falei para você, não peguei Covid, Bem cuidado. mas eu estava o único trabalho que existia naquela época, motoboy. Não tinha outra Uhum. coisa, não tinha empresa aberta, não tinha nada. Motoboy. E eu era de restaurante, casa de cliente, restaurante, casa de cliente, e era só aquela coisa. Encontrando muitas pessoas que estavam em casa, muitas pessoas que estavam Doente. com Covid, É. que às vezes passava o O cartão único contato aqui, era você ali dentro. aproximação, aquela coisa, e o medo de chegar e levar a doença para A a família esposa dele, grávida. É. dentro de casa. Mas assim, o pensamento sempre de que o homem, opa, eu decidi, aí Eu não fiquei nenhuma vez você ainda. disse que ia bater, quem bateu foi eu. É, eu decidi e eu fui lá e tal. Mas nem todo homem é assim. Muita gente na pandemia Uhum. fez o quê? Se desesperou, Desespero. perdeu tudo. Eu não tive o que o governo deu de que foi auxílio, para você ver. Sim. Nem isso eu tive. Porque eu fui demitido, a empresa fechou, né? Era a Wizard, a escola de inglês, fechou quando mandou fechar tudo. E no dia lá ele mandou demitir todo mundo, porque também não tinha nem previsão de E quando, botar um quando pouquinho de voltava. novo. Certo. E aí não tinha previsão de quando voltava. E o que aconteceu? Eu peguei, não tinha mais o que fazer,
e tive que correr atrás para Uhum. poder sustentar. E amém que as coisas aconteceram desse jeito. Foi muito bom a vinda do meu filho e todo o processo que a gente teve de cuidar ali, até mesmo na maternidade, de cuidar dele lá na maternidade, de cuidar dele em casa, de fazer ele crescer do jeito que está crescendo. Mas, assim, outros homens tiveram problemas Sim. psicológicos. A gente reage de forma diferente às situações, Isso. né? E houveram muitas reações, muitos casamentos que Não não resistiram, resistiram, não resistiram. né? Até porque os dois em casa junto o tempo todo. Não deu certo, Não, eu sei como é que é, né? não deu certo. O meu casamento, na verdade, ele não é assim, vamos dizer, vou dar um exemplo do meu casamento, por isso eu nunca dou exemplo do meu casamento, porque na verdade a gente só teve vamos dizer, um acordo ali para poder ter a, a vida do meu filho de uma forma mais confortável. Hum. Mas assim, a gente era meio complicado ficar junto dentro de casa o dia todo, mas na verdade eu nem ficava o dia Tava todo, no né? corre, né? Correndo e tudo Tava mais, no era bem corre. melhor mesmo, ficava longe. Mas é uma questão mesmo de como você encara a sua realidade e como Uhum. você reage a isso. E a gente Sim, costuma colocar tudo em caixinhas, né? isso. Divide tudo em caixinhas, não. Homens reagem assim, a tal coisa, mulheres reagem assim. E eu lembro que um dia eu fui dar uma palestra a um grupo de mulheres e aí meu marido viu a temática que ia ser. Aí disse: não puxa a brasa só para a sardinha de vocês, não. Fala da necessidade da gente também, tá? Pronto, é verdade, Ah, assim. e ia ter só mulher lá, os maridos não iam estar presentes. Aí eu falei: não, pode deixar aqui, que eu vou falar um pouquinho das necessidades, né, masculinas também. Mas é isso, a gente costuma ter. Tanto que nesse artigo que eu sempre trago como base, né, nas minhas palestras, o irmão Barlow, ele fala que o homem, ele é retratado pela mídia, né? Isso em 1987, foi a data do artigo, Olha aí. como alguém bobo, que não está interessado em nada, né? O Homer Simpson da Sim, história, né? Que é um exemplo do pai comédia, assim. E a gente sabe que não é para todo caso que isso se aplica, né? As pessoas não devem ser colocadas em quadradinhos, em caixinhas. Da mesma forma, David, agora voltando para o lado feminino, se tem uma ideia errônea de que as mulheres não são interessadas em sexo, né? De que mulher tem aquela coisa mais. Nem toda mulher tem uma libido mais ativa, né? uhum, Que as mulheres é, são frias, que tanto faz, tanto fez. Também não é assim. Há mulheres com libido mais exacerbada, falamos assim, e há mulheres que são mais contidas, né? Há sim, mulheres que estão dispostas a tentar coisas novas, né? Há uhum, mulheres que pedem por coisas novas dentro do casamento e há mulheres que não. Tá tudo bem, tá tudo calmo. Se o homem oferecer, beleza, se não. E isso é uma pronto, realidade, né? Então a gente também não deve colocar as mulheres como pessoas sexualmente frias o tempo todo. sim, Né? Porque há mulheres que realmente precisam desse contato físico, precisam dessa motivação diária, às vezes. Eu uhum, falo isso porque já chegou ao conhecimento de alguns casos de mulheres que reclamam porque o marido chega em casa cansado do trabalho e não pode ser, né? Não pode ter a intimidade diariamente, né? Não, aham, também aí você tem que entrar num equilíbrio, querida, uhum, né? Equilíbrio. O que vai ser bom para você vai, né, fazer mal para o seu esposo. Então aham, conversem, né? Esfria um pouquinho aí, não, só por hoje, aquela história, né? Só por hoje. sim. É, Amanhã tem. você tocou num assunto interessante que eu conversando, não é que eu conversei, mas conversando com vários homens, e todos, a maioria, vamos dizer, que já se separou, e muitos que ainda não separou, que permanece e tal. Mas normalmente existe isso aí, de os homens, e a gente vê até, às vezes até piada na internet e tudo mais, que as mulheres, elas tá ali namorando, sempre tá querendo, né? Vamos dizer assim. Aí quando casa, é sempre não. O É porque pessoal não é fala da do, tua casa. fala daquela coisa do comprimido, né? Tô com dor de cabeça, tô com aquela coisa. Então sempre uma desculpa para não fazer, não Uhum, fazer. Tem homens que eles reclamam de verdade disso, uhum, né? Então, qual a razão? A gente pode colocar várias razões que pode acontecer de ter muita briga, de não cuidar bem, mas por que que são tantas? Por que que são
Uhum. que é um número Às vezes que até você. tem casais que têm um relacionamento sem atritos, né? Uhum. A E a mulher. intimidade ela é comprometida devido à falta de cuidado, Uhum. né? Tem um ditado que é bem interessante: você não deve casar para namorar, você tem que, aliás, não deve namorar para casar, você tem que casar para continuar namorando, né? Sim. Então faltou cuidado, faltou a conquista, né? Faltou o agrado, você chegar da rua com uma balinha, né? Uhum. Você ligar no meu, ô amor, como é que você tá, né? Liga pro esposo, manda uma mensagem, como é que foi seu dia, como é que tá sendo seu dia. Se chegar em casa mais cedo, né? Até, ô, né, querida, o que que você quer que eu faça para sua janta hoje? Uhum. Então, assim, são coisas que são consideradas pequenas, né? Mas que nós sabemos que pelas pequenas coisas grandes feitos acontecem, que Uhum. nutrem o relacionamento e a gente descuida. Eu falo a gente, porque, David, eu tô casada, já vai fazer, fez 19 anos de casamento. A gente namorou, entre noivado e namoro foi 1 ano, e a gente casou logo. E eu Uhum. tô casada durante todo esse tempo, né? Mas é sempre se vigiando, tanto eu Uhum. quanto ele. Sim. Porque a gente pode cair na rotina, na mesmice, e a gente se acomoda. É. A gente se acomoda. Então, cai na rotina, cai no Não, descuido. mas eu tô falando de casal novo. Casal, não tô dizendo que vocês são casal, mas casal novo que eu digo de 5 anos, 3 anos de Mas a casamento, rotina pode entende? começar a partir do primeiro mês de casado. O Sim. descuido começa a partir do primeiro mês de casado. Tem gente que já sai dos altares do templo achando que pronto, tá ali, é minha, né? E Peguei o acabou. besta, é meu, não preciso mais fazer nada, né? Aham. Aí pronto, não passa uma colônia, né? Aham. Não faz uma escova, ou então não faz um penteado diferente, Aham. né? O querido é aquela coisa de Então só tem. toma um banho de manhã, à noite vai pra cama com cheiro que passou o dia todinho, Todo, né? todo dia. Trabalhando e Uhum. então assim, não capricha mais. Não capricha mais. Quando a gente fala em cuidado, em cultivar o relacionamento, em buscar novidades, e a gente tem que lembrar que a sexualidade, né, que as preliminares começam antes do ato sexual. Porque quando a gente fala sexualidade, a gente pensa logo no ato sexual. Mas Uhum. sexualidade envolve muita coisa. A sexualidade envolve a forma como você se expressa do seu Uhum. parceiro, a forma como você eh, tenta agradar, né? Sim. Ou não essa pessoa. Então, sexualidade envolve a parceria. Quando a gente fala parceiro, parceira, é parceria mesmo, né? Sim. Chegar lá e se apoiar, se dar força durante o dia. Eu achava muito injusto. Eu estava conversando hoje de manhã, meu marido foi me levar na universidade e a gente estava conversando sobre a questão eu comentando para ele que vinha aqui hoje, né, conversar sobre sexualidade no podcast. Aí ele falando que quando ele fala, né, para os colegas que tem uma, uma esposa que trabalha com sexualidade humana e tudo, aí os caras se colocam assim, sabe? Aham. Desconfiaria, isso aí quer dominar, né? Esse cara é dominado, é o famoso, diz aqui, chama aqui de manicaca, né? Aham. É. Esse é dominado em todos os sentidos. Mas a gente conversa muito, né? Por Uhum. quê? Quando eu casei com ele, eu deixei bem claro, vamos conversar, vamos deixar as coisas combinadas em tudo que a gente vai fazer, inclusive nesse aspecto da vida da gente, que é a intimidade sexual. Porque eu fui criada numa família, né? Provavelmente alguém vai ver, mas todo mundo já sabe mesmo, que a convivência com essa família, família que eu falo, né, o espectro grande, entre tios, Aham. tias, primos, foi um negócio que me deixava revoltada às vezes. A gente se reunia muito na casa dos meus avós, né, momentos muito Uhum. bons, mas na hora das refeições, as mulheres estavam ali, ó, cozinhavam, serviam, Aham. lavavam a louça, E os homens e os nada. homens, né, tiravam a panela, comia e deitavam numa rede no alpendre, Ah, né? é. Gente, cadê a parte deles, né? Verdade. Cadê a parte que esse povo não tá fazendo? Aí chegava o final do dia, as tias, minha mãe, minha avó, todo mundo cansado, que passou o dia trabalhando, né? Sim. E os cabas, né, tudo pimpão, se arrumava, saía, Uhum. e eu ficava irada com isso aí. Então, assim, eu demorei a casar, falei pra você que eu demorei a casar, né, pros padrões da gente, eu demorei a Sim. casar também, porque eu não tinha muito ânimo para isso. Sim. Mesmo vivendo as coisas que eu vivia, né, na igreja, a gente é estimulado a cultivar um relacionamento eh, eh, a dois, né? O casamento é o Sim. auge da nossa, como é que eu posso falar, da nossa, das ordenanças, das cerimônias que a gente faz, né? A cerimônia mais É o que se elevada. espera mais. Isso. Isso é outra coisa que a gente tem que debater sobre isso, né? Que muita gente não, nessa vida, como você falou, espera, espera, espera e não E acontece. não acontece. Mas não é para se desesperar, né? Aham. Porque mesmo tendo.
Essa promessa, tem nesse mandamento, nós temos a promessa também de um galardão futuro, que também deve ser tema Independente de. Sim, sim. para outro podcast. Mas assim, mesmo tendo ensinado sobre isso, né, sobre a necessidade de se criar um relacionamento bom, eu não queria, não me interessava, né? Eu estava interessada em outras coisas que minha família não tinha. Eu estava interessada em terminar uma faculdade, Uhum. em me estabelecer como profissional e não depender de homem, Que é o né? mais importante. Que era. Eu sou homem e a coisa que eu mais falo, eu falei muito, desculpa até falei muito para minha ex-esposa que todo mundo que é ex minha sabe que eu sou um grande amigo. Hum, Eu sou mais, eu sou melhor ex do que atual. atual. Acabou. Porque, mas o meu pensamento sempre era o seguinte, eu chegar e dizer, olha, se prepara para tu ter uma vida e nunca depender, não de mim ou de Hum, qualquer próximo que venha. É sim, você depender só de você. Todo mundo tem que ser autossuficiente. sim, Muitos homens eles não querem isso, né? A gente sabe que tem muito homem que quer ele mesmo fazer é. e a mulher fica em casa e tudo Hum, mais. Eu decidi, e junto com ela também, de que ela iria ficar em casa durante os 2 primeiros anos, para que ela pudesse cuidar mais próximo do menino enquanto ele chegava até os 2 anos, né? Depois disso, não, vá fazer curso, vá fazer aquilo outro, para poder tentar fazer com que ela realmente pudesse voltar, vamos dizer assim, ao mercado de trabalho e tudo mais. Por quê? Porque eu acredito que a mulher, e é um tema que eu gosto muito aqui no, que eu quero abordar aqui no podcast para as mulheres, é que elas sejam autossuficientes. sim, é Isso é necessário, muito importante, é porque necessário. para que a gente não tenha nada para que as mulheres elas não tenham que ter essa necessidade, Uhum. porque se elas precisarem viver sozinhas, cuidar dos Estão filhos sozinhas, preparados? se elas estiverem como viúva ou várias coisas, porque os acontecimentos na vida são É. vários. Então, todo mundo, tanto homem quanto mulher, eles precisam ter a Uhum. capacidade de se suster, de se manter. Isso é outro aspecto também que a gente, né, que tem tabus e mitos sobre isso, no relacionamento Uhum, conjugal de membros da igreja, porque nós somos incentivadas como mulheres, e depois que eu fui mãe eu vi a necessidade disso, né, de nos dedicarmos de uma forma mais intensa à criação dos nossos filhos, né? sim, E quando nós somos incentivadas a fazer isso, há mulheres que pensam que a igreja quer que as esposas sejam submissas, que as mulheres sejam submissas. sim, E eu vejo uma realidade diferente, David. sim, David, qual é a igreja que quer que as mulheres sejam submissas, que estimula as mulheres a se prepararem para o mercado de trabalho? sim, é verdade. Né? Então, o que eu venho aprendendo na igreja, nos cursos, nas preparações que eu participei, né, que eu participo também, é que a gente tem que estar preparada para quando a oportunidade chegar ou quando a dificuldade se apresentar, Sim. né? Então, isso não quer dizer também que você é proibida de trabalhar, não. Tem mulheres, eu conheço mulheres muito bem-sucedidas na carreira que são mães, Uhum. 4 filhos ou mais, e são bem-sucedidas na carreira. Eu vou falar agora do meu exemplo. Eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, e eu dei uma pausa na minha carreira, eu dei algumas pausas na minha carreira, né? Dependendo da idade que ele estava, eu fiquei fora do mercado de trabalho, aí voltava, aí saía de novo. Por quê? A minha realidade, eu tô falando. Meu esposo, depois do nosso segundo ano de casado, ele passou Concurso? num concurso, obrigada, e ele já foi direto para trabalhar offshore, né? Para trabalhar Uhum. em Embarcado. plataforma, embarcado. Então ele Uhum. passava longos períodos fora de casa. E durante 5 anos desse trabalho dele, eu ainda consegui manter criar as 2 filhas e trabalhar fora com a ajuda da minha mãe. Sou muito Uhum. grata a ela. Eu tinha rede de apoio, tinha minha mãe e tinha minha irmã. Mas aí chegou um ponto de que as crianças foram crescendo. Aí tinha reunião de escola, aí tinha acompanhamento médico. E assim, nenhuma empresa, eu trabalhava numa empresa bem renomada, né? Uhum. E nenhuma empresa fica feliz com um Você funcionário tá. colocando atestado, né? Com um funcionário se ausentando. Eles queriam pagar um curso pra gente na Argentina, porque hoje já tem aqui no Brasil, né? Uhum. Então, eles queriam pagar um curso de qualificação para a gente na Argentina, selecionaram alguns professores para passar um mês lá. Eu não tinha como passar um mês na Argentina com um filho de 7 meses em casa, Sim, com né? E certeza. meu marido embarcado, como é que eu ia fazer? Mesmo com a Verdade. ajuda da minha mãe, a grande, enorme, essencial ajuda da minha mãe, eu não tinha como fazer. Então foi a primeira vez que eu decidi sair do mercado de trabalho e ficar com meus filhos em casa, cuidando dele. Até minha saúde mental agradeceu também. Tem agradecido essas pausas que eu dei. Então, assim, essa é a minha realidade. Que a gente foi se adaptando, meu marido e eu, a gente foi se adaptando. Né? Não é fácil,
não é Uhum. fácil. Eu vou falar agora sobre um outro aspecto da sexualidade que para as mulheres é muito complicado. É uma mulher que é independente, a vida toda foi independente financeiramente. Nosso casamento, quando a gente começou, a renda maior da casa era minha, e aí de repente se vê improdutiva, né? A Uhum. gente acha que isso é produtivo quando está trabalhando, né? É. Quando está de emprego formal. E a gente se vê assim, então isso aí reflete no psicológico das Uhum. mulheres, muito, muito mesmo. E então, assim, foi uma realidade que bateu a minha porta, né? Que bate a porta de muitas mulheres também, membros da igreja ou não, e isso tira muitas vezes a intimidade do casal, porque as mulheres acham que são menos do que os homens quando param de trabalhar para Sim. se dedicar à casa e aos filhos, e alguns homens também colocam na cabeça de que, tá ali, eu estou sustentando, Uhum. né? É, Quando na verdade isso é um trabalho em equipe. com A mulher certeza. não fez filho sozinha. Estamos falando de sexualidade aqui. Não, mas Que comanda nisso, a mulher não fez filho sozinha, né? mas Precisou de uma ajuda lá, uma ajuda básica. Então tem que ter parceria, né? O que eu converso muito com o meu marido é sobre isso. Somos parceiros, é uma sociedade, né? sim. É uma sociedade. Eu vou ter, toda vez que eu voltava a trabalhar, eu olhava para ele e falava, você tem certeza? Né? Vai dar certo mesmo? E os meninos como é que ficam, né? Falava, não, tenho certeza. Passava a minha época trabalhando, quando tinha necessidade, eu parava de novo. E nunca parei de estudar. Isso. É só uma pausa no que você está falando aí, e coisa importante que é para as pessoas entenderem é o seguinte: nem sempre se tornar uma pessoa autossuficiente significa que você tem que estar trabalhando. Sim, Você pode muito bem ficar muitos anos dentro de casa, mas você estudar e você se qualificar para qualquer momento que precisar, sim. você ir para o Ter a mercado de trabalho, preparação. né? Então, quer dizer, você pode estar muito bem em casa e ser uma advogada muito bem renomada. Uhum. Hoje em dia, existem muitos trabalhos que você pode fazer dentro de casa mesmo. Isso. Eu de advogada também. Pronto, Advogadas, bacharéis, né? Que se. contadores. Hoje tem É, vários. Tem hoje o marketing digital, na verdade, né? Tudo mais. A gente está falando aqui de sexualidade, mas existe tudo isso para que possa o casal eles terem uma harmonia uhum, e possam ter as suas é. relações de uma forma, né? Porque senão, ou estressado ou falta de dinheiro, menino, é terrível. Afeta diretamente. Vou usar o termo, é Eu já broxante. ia dizer essa É palavra também. broxante, meu filho. Né? Falta de dinheiro Falta de. acabou-se. As contas estão atrasadas, ameaça de cortar a luz. Certo que a gente gosta de luz apagada, mas Uhum. a força, né? Por Aham. obrigação, não, ainda paga porque, né? Tá lá no momento íntimo. Mas assim, não tem como. Então, tem um Uhum. ditado, eu não lembro o autor desse ditado, mas fala que não tem romance debaixo da ponte, É, né? Não existe romance debaixo da ponte. Em situação de miséria, de escassez e pobreza, é é, difícil trabalhar a sexualidade nesse sentido, é né? verdade. Então, quando a gente fala em preliminares, envolve isso também, É isso né? mesmo. Você se tornar uma pessoa autossuficiente, né? Que tem o suficiente para você e para se doar. Você não doa nada que você não tem, né? Então, é uma coisa essencial, é É necessário. verdade. E ainda mais, obrigado então pela sua Eu presença que aqui. agradeço o A convite. gente, Falo demais. como eu falei para você, ia render se a gente fosse falar sobre todos os assuntos, a gente poderia ter até mais perguntas aqui, mais assuntos, mas realmente é muito bom bater um papo assim, para que pessoas que são membros da igreja ou pessoas que não são membros da igreja entendam que a gente vive, que os membros da igreja, eu sempre falo a gente porque eu me coloco Uhum, como membro da igreja muitas vezes, que vamos dizer assim, um ato, é algo que é feito na igreja que é normal, né? Às sim. vezes o tabu das pessoas, os mormons podem fazer, é só para ter filho, como você disse, não, né? Então quer dizer, outra coisa que eu ia até falar, é, vestimenta, vai em sex shopping, pode ir normalmente, né? Como O que eu gosto de você fazer não gosta. são ambientes que eu não. Assim, eu evito alguns ambientes, Sim, mas há um mercado também voltado para pessoas mais recatadas, né? sim, Mas a gente tem que ter cuidado na escolha, tá certo? sim, Mas uma coisa que você falou interessante é a vestimenta. sim, Também falando para o público adulto aqui, né? Membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é um nome comprido, né? Vamos deixar a Igreja de Jesus Cristo, né? aham, Sempre se atrapalha. Membros da Igreja de Jesus Cristo adultos, membros da Igreja de Jesus Cristo adultos, preciso de uma fama mesmo. É demais isso. Eles têm um compromisso, um convênio, né? Um acordo com o Senhor
que, para lembrar desse acordo, a gente usa vestimentas específicas, né? Chamadas de sim. garments. E muita gente tem essa dúvida, né? Muito membro da igreja tem essa dúvida. Na hora da relação sexual, posso tirar o garment, né? Minha gente, pra gente ir a uma praia, né? Pra botar um maiô, pra botar uma bermuda pra nadar, a gente tira o garment. Você não vai fazer isso, né? Para algumas atividades, a gente tira o garment. E a gente é instruído também, às vezes, quando a gente vai Uhum. fazer essa ordenança, né? Essa cerimônia, esse compromisso, ah, os oficiantes, que são as pessoas que administram a ordenança, eles explicam, elas explicam para as mulheres que pode tirar, né, deixar ali no cantinho e depois coloca de novo, não tem problema. E entre esse tirar, deixar no cantinho e colocar de novo, porque essa dúvida, eu vou dizer, é das mulheres, essa dúvida da Sim, vestimenta, eu já ouvi sim, muitas sim. mulheres ter essa dúvida. Você pode colocar uma lingerie, sim, né, uma lingerie bonita. Não deixe seu marido livre só de garlic, não. Né? Se vista bonita pro seu marido. Você Com não roupa, veste um maiô bonito com pra roupa de praia? juiz de futebol, né? Não, chega em casa, tá aquela mulher com a camisa do ABC Futebol Clube, né? Aquela Aham. bermuda abaixo do joelho. Não, gente, vamos ficar bonitinha pro esposo, né? Pra Uhum. gente também, principalmente. Quando a gente bota uma lingerie nova, bonita, eu compro lingerie plus size. Uhum. A gente se sente bonita, né? Se sente valorizada, né? E isso aí é muito estimulante também É pro esposo. importante. É muito estimulante, é muito É uma importante. coisa que as pessoas muitas vezes elas não. É por isso que eu perguntei. Pode ir para o sex shop, por quê? Porque às vezes as pessoas demonizam, né? Uhum. Sex shop. Existe gente que vai usar igual a internet, tudo. Tudo você pode usar de forma errada. Mas você Sim. também pode de forma certa. E há lugares Não é que são bem, lugares de bom gosto, isso. sabe? Você pode muito bem comprar. é, 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 vamos falar abertamente. Brinquedos, essas coisas e tudo mais, ou como Ó, como profissional da área, depende das né? pessoas, ou como é que é Eu isso? falo para as pessoas terem cuidado, né? Tanto, não Sim, estou falando só para membros da igreja, mas no sim, geral. E o que eu acho bem interessante sobre sex shops são os cremes, os óleos, né? sim, Os perfumes é importante. bem interessante, isso aí é muito bom de se ter. Mas a questão do brinquedo, né? Você fala de vibradores ou coisas assim, eles podem gerar uma certa estranheza, Sim, né? Há pessoas que se adaptam. Mas falando uhum, para os membros da igreja, eles podem gerar uma certa estranheza. sim, E eu não aconselharia. Eu não aconselharia, porque essa estranheza pode acabar assustando, né? Ou afastando o casal, né? sim. Então, assim, há Ma- casais que se Mas, adaptam. mas vamos dizer, isso, como você falou, se é um casal que se adapta, não é uma coisa que é proibido, não é uma Não, coisa que seria pecado se a pessoa é, tem isso aqui ou aquilo não tem ali. nenhum desaconselhamento, não. Pois Né? Eu é. tô falando do meu ponto de vista, já E, que você perguntou para Quando, mim. quando eu falei de vestimenta, é exatamente isso. Uma lingerie para você chegar e não tá ali. Ah, cara, aquela cueca freada, não, por favor, coloca ali também uma coisa, né? É, sim, uma alfazema, Trocar. uma roupinha lá dona Marciante Downy, né? Exatamente. Novinha, sem furinhos. Gente, essa questão, eu vou falar eu li um estudo durante minha pós-graduação que o estímulo, ele é totalmente bloqueado quando o parceiro vê o outro desleixado, Sim. né? Não precisa de estudo para isso não, mas tem dados sobre isso. Então, gente, roupa furada, roupa, como é que fala? Aqui já fala puída, mas roupa gasta, né? Uhum. Quando você quer demonstrar importância a um evento, demonstrar importância a um lugar que você vai, uma situação, você se veste com a melhor roupa, né? Sim. Penteia o cabelo, faz um corte bonito. A intimidade também requer que você faça uma coisa caprichada, né? É. Uma higiene boa, né? Não é porque você está casada há 20 anos, você não vai escovar os dentes, passar um enxaguante para beijar sua esposa, uma pastilhinha house, né? Uhum. Então tem que ter essas coisas também. Tem que ter esses detalhes que fazem muita diferença. É verdade. E só voltando à questão do sex shop, porque eu acho que é uma questão bem interessante, bem pertinente de se falar. A gente precisa ter cuidado com os ambientes que a gente vai também, né? Sim. Eu não vou dizer não vá, não, mas tem que ter cuidado. Selecione bem. Mas hoje em dia você pode comprar tudo pela internet também. É isso que eu ia Você falar. escolhe. Até os ambientes virtuais também a gente precisa ter muito cuidado, Uhum. né? Mas há ambientes muito bons, há lugares que vendem produtos bons, lugares de bom gosto, né? Eu vou falar aqui de uma questão que eu sei que tá, É. tá A nossa despedida já está tendo rendendo essa mais, mas tudo despedida. bem. Num dos grupos que eu participei, né, como mediadora de debate, surgiu a questão de motel, Sim. né? De motel, de levar o esposo e a esposa a um motel, porque é um lugar do mundo, como se fala,
às vezes há uma necessidade de um lugar de intimidade fora de casa, né? Sim. Devido a filhos, a outras pessoas que vivem em casa, a não ter uma privacidade adequada Uhum, para isso. Ah, poxa, à noite está todo mundo dormindo. Nem todo mundo dorme a noite toda. Você precisa de um lugar de intimidade realmente. Então, se escolher um lugar de intimidade, se tiver, né, uma condição financeira, escolha um hotel legal, uma pousada, um lugar que dê para sim. você também ter um lazer. E a questão do motel também não tem desaconselhamento sobre motel, não, mas a gente tem que Uhum, ter muito cuidado também, porque há uhum, lugares que são lugares que tem uma energia, né, muito ruim pela uhum. decoração, né, pelo tipo de clientela que vai lá. Eu vou contar a experiência aqui para você. Nada de íntimo, não vou expor nada íntimo da gente, tá, Jonas? Mas a gente precisou ir para Recife, foi na época que a gente foi tirar o visto americano, e os loucos não marcaram nada de hospedagem. Nada, Jonas, a gente pensou que chegava lá e encontrar, né, vaga em pousada para ficar. Só que a gente andou muito e não achou nada. A gente ia fazer entrevista no outro dia de manhã. Uhum, Não era entrevista, era para entregar documentos, porque são várias etapas, né? uhum. No dia da entrevista, a gente conseguiu lugar no alojamento do templo, aí foi beleza. Mas para entregar os documentos e tudo, era no outro dia de manhã, aí a gente não tinha marcado nada. E a gente saiu atrás de lugares para ficar. Não encontrou, não vou ficar na rua, não. Não Uhum. tem como ficar na rua. Então a gente foi atrás de um motel para ficar, Aham. né? Casal sozinho, sem criança. E a gente foi num lugar que a gente achou aberto assim, no centro da cidade, era uma localização boa, mas a gente entrou lá e a gente não sentiu que era o lugar que a gente deveria ficar. Por quê? A gente foi entrando e na saída a gente viu pessoas com comportamento muito duvidoso. Uhum. O próprio lugar, uma atmosfera muito ruim. Então a gente não ia ficar ali. Não É ia porque, ficar na ali. verdade, existe, principalmente lá no centro de Recife, existem lugares que é motel só de fachada. Exato. Aí ali é É, mais, como a gente fala, a palavra aqui é de cabaré, né? exato. E Então, a gente não aqui sabia. também. E aí você entra lá, é motel, tal. É, Mas é muito usado aqui também existe muito isso. Fica prostitutas por ali por é, perto, e aí tudo mais. E aí os homens que vão, muitas vezes são casados e tudo mais. Então, quer dizer, o ambiente fica e a não tem. espiritualidade e o Oh, espírito vai embora. baixa ali de uma Vai forma, né? O embora. Como espírito diz o ruim, povo, né? a vibração baixa. É, Não e tem aí é condições. ruim. Então, David, só assim, né, concluindo essa questão das escolhas, temos que ser sábios, né, nas Sim. escolhas que fazemos, temos que ser atentos às necessidades de nosso cônjuge, né, Uhum. esposa, marido, precisamos buscar informação para não cair no erro e não Sim, disseminar informação errada também, e é acima de verdade. tudo, né, buscar a ajuda do Senhor em todas as decisões que a gente tomar, Sim, nas das decisões na escolha do amor, né, em amar essa escolha, como se fala, sim. e na nossa conduta com eles. E assim a gente prospera, porque uma sexualidade, uma intimidade bonita, né, no casamento é prosperidade, é riqueza. Isso é rico, Uhum. é ouro. É isso mesmo. Pois mais uma vez, obrigado. Eu que Nós agradeço. ficamos aqui em mais um podcast. Aproveita novamente aí para se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você deixar aí algumas perguntas que a Liedna ela vai ver lá, né, e responder, né? Se você, lembrando, se você quiser também pode seguir ela nas redes sociais. Você pode falar aí suas redes sociais, Liedna. O Instagram é Pereira Liedna, tudo junto, Isso arroba seu Pereira Liedna. pessoal, né? Isso é meu pessoal. Né? E- Mas eu também falo sobre sexualidade lá. Sim. É o meu pessoal. E eu tenho também a Tia Fono, quem quiser me seguir lá para ver a minha rotina de estudante, estudante 40 mais na universidade, a Tia Uhum. Fono, a Tia underline Fono. Eu acho que esse daí eu sigo, então eu sigo os dois Você também, que segue eu os dois, lembro. é. É, E tô no exatamente. Facebook também, né? Que Facebook é rede de coroa, mas eu tô lá assumindo a idade como Liedna Pereira. Pois é. E o canal no YouTube também tem Liedna Pereira também. E é, É, eu não sabia que tinha um canal no tem YouTube, lá, só eu com vou dicas de inglês. seguir aí o canal do YouTube também. Então, até mais. Obrigado a todos, obrigado a você.